Você acredita ser possível diminuir ou cessar o uso de substâncias com a cannabis medicinal? Você sabia que ela pode ser uma grande aliada nesse processo? No episódio de hoje do Titulando, temos uma conversa potente sobre superação, redução de danos e o papel da cannabis medicinal nesse processo. Recebo aqui o Renato, que vai compartilhar sua trajetória real e transformadora com a gente. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios do Titulando. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigada por você ter topado ter essa conversa com a gente e sinta-se à vontade aqui para falar o que você achar que faz sentido para você compartilhar, tá bom? Perfeito. Você lembra como e quando começou o seu uso de substâncias? Lembro sim. Primeiramente, boa tarde, pessoal, beleza? Tranquilo? Meu nome é Renato Blumenthal e, como a Rafa já falou, eu vou contar um pouco para vocês aí na minha trajetória. Então, iniciando com essa pergunta aí, que é bem interessante, eu comecei a usar bem cedo, com 14 anos, né? Eu tava na 7ª série pela segunda vez, então é muito fácil lembrar, porque com 14 anos eu reprovei a 7ª série, então eu tava fazendo ela de novo. E isso me abalou um pouco ali no momento, e aí eu comecei a utilizar a maconha com os amigos da escola, e logo muito cedo, coisa de 2-3 meses após o início da maconha, eu já experimentei o crack totalmente inocente. Eu gosto muito de lembrar disso, de falar disso, porque a redução de danos entra muito nessa pauta principalmente, né? Porque nos nossos 14 anos, pessoas da minha geração, com 14 anos, não tinha a informação que a gente tem hoje, né? Não sabia como era utilizado um crack, né? Pra mim, a imagem que eu tinha da televisão, da mídia, era o crack ali na lata, moradores de rua utilizando e tal. E quando eu tive o primeiro contato com o crack, foi de uma forma totalmente diferente. O crack estava bolado com maconha, misturado, era o famoso mesclado, né? Mas naquela época eu não tinha informação do que era um mesclado. E eu tava numa festa de uns amigos meus, e eu tava lá com eles numa festa, e aí deu aquela, vamos fumar um baseado, e a gente saiu atrás para procurar alguém fumando, ou para achar para comprar, alguma coisa do tipo. E aí a gente se deparou com 3 pessoas no ponto de ônibus fazendo uso de uma substância bolado. E na nossa cabeça, sem informação nenhuma, aquele cigarro era um cigarro de maconha. E aí a gente pediu para fumar junto com eles, a gente pode fumar com vocês e tal, aquela coisa normal, né, do Brasil, né, que aqui é normal, compartilhamento da maconha. E aí, nesse momento, eles avisaram: não é maconha, é mesclado. Na minha cabeça era um hidropônico, era um haxixe, era um derivado de maconha por estar bolado e não ter aquela informação. E aí eu falei, beleza, deixa eu experimentar. E aí eu e meus outros amigos experimentamos ali, curtimos. E aí eu, em particular, 2 dias depois já quis de novo. E aí eu fui numa biqueira da região e quis comprar. E eu pedi, eu quero um mesclado, e o cara falou, não vende assim pronto, você tem que comprar. E a hora que ele falou, é crack, maconha, você mistura. Eu fiquei em choque, eu falei, como assim eu fumei crack, né, fumei crack e não sabia. E fiquei em choque, não comprei, fui embora. 10 dias depois eu ainda tava com aquela vontade. E aí eu cedi aquela vontade, fui comprar, fui aprender e fui fazendo, fui me virando. Aí conheci um que usava, outro que usava, fui aprendendo mais. E aquilo ali se tornou cada vez mais uma dependência. Então o meu início da droga foi isso. Foi com 14 anos que eu iniciei tanto a maconha quanto o crack, né? E a cocaína veio muito depois. A cocaína eu fui experimentar, eu já tinha 18 anos. Foi bem depois, assim. Então foi um trajeto muito cedo do crack, principalmente, né? Então é isso, o início foi esse. E a questão da informação pra você pegou bastante, né? A falta da informação, no caso. Pega muito, porque assim, as pessoas hoje, de 14 anos, né, os adolescentes de 14 anos hoje, eles podem entrar no YouTube, Instagram, Facebook e seguir páginas assim como a Canalize, assim como a Connect, assim como associações, assim como diversas outras redes de informação, né, para
eles terem acesso ao que eles vão usar, ao que eles não vão usar, aquela curiosidade do adolescente, né? Então, nossa, me pegou muito a falta de comunicação, porque eu poderia nem ter entrado na droga se eu tivesse informação, né? Porque eu comecei o uso da maconha muito cedo também, mas a maconha não é droga pra mim, nunca foi. Então eu considero que talvez eu nem tivesse entrado no uso da substância química. Então é isso, a falta de informação fez toda a diferença na minha vida. Se eu tivesse a informação que tem hoje, eu acho, assim, muita chance de eu não ter entrado na droga. Certo, e você acha que de uma maneira geral, assim, o que te levou por esse caminho foi a falta de informação ou foi mais alguma outra coisa? O que me levou à droga, você diz? Foi um total de coisas, assim, né? Eu sempre tive problemas psicológicos, eu faço terapia desde os 7 anos por conta da separação dos meus pais, né? E da separação dos meus pais em frente, eu me rebelei muito. Eu fui uma criança pré-adolescente e adolescente muito rebelde por conta da separação dos meus pais. Não acho que isso tenha induzido o uso da substância química, mas eu acho que tenha induzido sim o uso, a procura de uma substância, de algum efeito imediato, um refúgio, né, que de início eu busquei na maconha, porque desde sempre eu tenho entendimento do que a maconha acalma, tudo. Mesmo tendo consciência que eu iniciei muito cedo, eu busquei a maconha por um princípio mais de cura mesmo, de curar minha mente, entender a separação dos meus pais e tudo. E aí, como o crack veio muito cedo, isso agravou os meus sentimentos que já existiam e eles se potencializaram, né? Eles viraram monstros dentro de mim, assim, e aí se tornaram muito mais difíceis de lidar com eles e de superá-los, né? De modo geral, assim. Então, de início, não foi a separação dos meus pais nem a minha rebeldia que me fez ir atrás da substância, mas foi sim a dor que eu estava sentindo de busca de um alívio, né? E nisso eu entro a falta de informação também, porque se a gente tivesse informação da própria maconha, com 14 anos, se eu tivesse um laudo médico, uma receita médica, eu poderia já fazer uso de um óleo, não precisava fumar, não precisava ter começado o uso muito cedo. Então a informação de modo geral atrapalhou muito, mas muito mesmo, a minha trajetória da droga, porque quando eu comecei a receber informações sobre a minha drogadição, já era muito tarde, já estava usando há 10 anos, então me atrapalhou muito sim. E Renato, teve algum episódio marcante assim que fez você repensar tudo, toda a sua relação com a droga? Teve alguns momentos, né? Teve alguns momentos, mas nenhum deles foram o suficiente para eu parar, né? Eles existiram, me fizeram pensar algumas coisas. O inicial foi o que eu falei, que eu já estava usando há quase 10 anos, que com 22 anos eu tive uma parada respiratória por conta excessiva do crack, e eu fiquei no hospital em coma, né, por um dia, e depois mais 14 dias respirando por aparelho, né, na UTI. Nessa situação me fez repensar muita coisa do que estava acontecendo na minha vida, o nível da minha drogadição. Ali eu comecei a pensar que eu era um dependente químico. Até aquela época eu não sabia o que era um dependente químico, o que eram narcóticos anônimos, o que era um adicto. O que eu volto a falar, né? A falta de informação foi imensa. Pensa, você usa a droga dos 14 aos 22 e não tem informação nem que você é um dependente, né? Você achar que tá tudo normal, que o seu uso é só ali de boa, que tá tudo sob controle. Então ali com 22 anos, quando aconteceu aquilo que eu fiquei aqueles dias no hospital ali, passou muita coisa na minha cabeça de entender, por exemplo, o quanto agravou nos meus estudos, por exemplo, porque a partir do momento do uso das substâncias eu acabei sendo expulso de algumas escolas, depois decidindo parar de estudar por conta disso, porque eu não parava em nenhuma escola, e vou parar de estudar, depois eu me formo no telecurso 2000, sabe, no supletivo, e aí eu comecei a enxergar tudo que estava afetando por conta da minha drogadição. Relacionamento amoroso, relacionamento de pai, mãe, de irmãos, todo aquele relacionamento familiar, o quanto que eu tinha afastado meus familiares, o quanto que eu tinha machucado eles por conta deles se tornarem codependentes também, que é algo que não é falado hoje, que muita gente que está ouvindo agora não vai saber o que é um codependente, né? Mas eu comecei a analisar, sim, muita coisa, e dali pra frente eu comecei a tentar mudar a minha vida. Quando eu saí do hospital, eu recaí logo em seguida,
né? Não serviu muito esses pensamentos para que eu parasse com as drogas, mas serviu para que eu buscasse uma estrutura mínima de estudo, de ser alguém na vida. Então, quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fui atrás foi fazer algum curso, foi tirar carta, foi buscar melhorias, buscar uma qualidade de vida, tentar mudar a chave, né? E fui atrás de busca de informações do que era dependência química, aí fui atrás de conhecer Narcóticos Anônimos, fui atrás de buscas de ajudas, né? E aí entra a Unicamp, na qual direto desse hospital que eu fiquei, eu fui encaminhado diretamente para o ASPA da Unicamp, né? Que trata só dependência química. E ali naquele tratamento eu fiquei até 2 anos atrás, nesse tratamento com acompanhamento do ASPA da Unicamp. E ali eu comecei a fazer tratamento com remédios alopáticos, benzodiazepínicos, de toda forma que você imaginar, de todos os remédios que você imaginar eu tomei. Dá para fazer uma lista imensa. E ajudou de alguma forma? Não ajudou de nenhuma forma. Pelo contrário, piorou. Essa é uma outra pauta muito forte da redução de danos. É muito forte. Porque o tratamento da maconha, ela não vai ser só para dependência química, né? O tratamento de remédios alopáticos e benzodiazepínicos, você tem zero qualidade de vida. Zero qualidade de vida. Eles te dopam, você fica o dia inteiro dopado, né? Era até algo da minha família já. Eu tava em crise, vontade de usar. Toma um remédio e dorme. Que é você apaga e não usa. Então, assim, você fazer um tratamento, né? Pra você não ter uma qualidade de vida e viver imerso num sono conduzido, é a mesma coisa de você estar no uso da substância. Você tá sem vida igual. E não faz muito sentido, porque eu imagino que quando você tem essa vontade de utilizar a substância, essa vontade, ela não tem hora pra vir. Então, ela tá o tempo todo com você, ou ela vem em ondas que seja, né? Mas muito forte. Então, não faz sentido você passar o tempo todo dopado, né? Como você mesmo comentou. Exato. E aí, quando tava sem o uso do remédio, por exemplo, eu acordava, ainda não tinha feito uso do remédio, a chance de eu ir usar por não ter feito uso para ficar dopado é exatamente o que você falou. Não faz sentido, né? Você ficar induzido e quando você tá fora dessa indução. O que te controla, né? O que te faz não usar a droga? Não tem como. Então, é algo bem, bem difícil. E, assim, a relação dos remédios com a droga é muito próxima também. Para quem é usuário, vai entender o que eu tô falando se já tiver feito uso de remédio. Eu substituí fácil, quando eu saí da clínica e não tinha droga, o clonazepam, né, o famoso Rivotril. Nossa, era a minha droguinha liberada ali, entendeu? Nossa, eu tomava que nem Yakult, assim. Eu pegava o vidrinho, pagava barato ainda, porque isso é um absurdo, né? Um remédio tão prejudicial que causa até dependência, demência, riscos que tem os benzodiazepínicos. Você ainda curte um efeito, né? Isso para um dependente químico, para um adicto, é muito favorável, né? Você tá num tratamento que o tratamento te dá um barato, que te dá uma brisa, que te dá um efeito imediato ali, né? Um prazer imediato. Então isso também é muito confuso, é muito prejudicial. Você está fazendo um tratamento químico, de dependência química, com química que também te vicia. Então isso tudo me atrapalhou muito também quando eu iniciei esse tratamento na Unicamp, porque eu não aceitava, era muito difícil a parte da aceitação também, porque eu queria me tratar com maconha desde aquela época, né? Eu falava para os meus pais, falava para o psiquiatra, quando eu fumo maconha, eu não tenho vontade de sair para usar nem o crack nem a cocaína. A maconha me ajuda, então deixa eu fumar maconha em casa que vai funcionar. E aí meus pais começaram a tentar dessa forma, só que aí o dependente químico, né, autossabotador, automanipulador, eu manipulei todo mundo e aí eu comecei a fazer uso da substância química dentro de casa, porque eu fui liberado para usar dentro de casa. Então eu fingia que estava usando maconha, que eu ia sair no quintal para fumar e usava crack, cocaína e ficava louco dentro de casa. Então essa automanipulação também me prejudicou muito. E a partir dali, né, como eu estava dizendo, a partir desse momento, que foi meu primeiro pensamento, né, do que estava acontecendo com a minha drogadição, eu fui tirar carta, fui estudar, aí com 23 anos eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda e consegui me formar
consegui concluir o curso, né? São 4 anos, eu consegui concluir, mas durante esses 4 anos teve muito uso de substância na faculdade, para eu aguentar ficar na aula, para eu aguentar uma pressão de prova, para eu virar à noite estudando, tudo era desculpa para usar droga, né? Até a faculdade, então, eu preciso virar à noite estudando, que eu tenho uma prova, então eu vou pegar uma cocaína, vou ficar acordado, então tudo era pretexto, mas mesmo com o uso constante, o pretexto constante de uso, aquela manipulação, tudo, eu tava já, né, tendo essa visão de, eu preciso chegar em algum lugar, um dia eu preciso parar e tal. E aí, com 24 anos, eu tava num relacionamento com a mãe da minha filha. E ali nos meus 24 anos ela engravidou e minha filha nasceu, eu tava já para fazer 25 anos, então essa foi a segunda vez que, né, respondendo a sua pergunta, foi a segunda vez que me deu um pensamento sobre o que eu tava fazendo, sobre o meu uso de droga e tal. Então, quando a minha filha nasceu ali, né, vou ser pai, veio um baque, aí eu tentei parar porque eu ia virar pai, não funcionou também, minha filha nasceu e não funcionou também. E, minha filha hoje tá com 9 anos, vai fazer 10 anos em dezembro. E eu tô limpa há 1 ano e 3 meses. Então, assim, não funcionou tentar parar por ser pai e tal. Pra muita gente funciona, pra mim não funcionou. Então, assim, teve vezes, sim, que eu pensei, mas foram poucas, foram 2, né? Foi a vez que eu parei no hospital. E quando a minha filha nasceu, né? E agora tô limpo aí, né? Que bom, parabéns. Eu imagino que não seja fácil. Imagino que seja uma decisão diária, se não horária, né? Que você continue assim, e parabéns pela sua força de vontade, porque de fato não é uma situação fácil. E Renato, você usou um termo, drogadição. Explica para o pessoal. Cara, drogadição é usado quando você tá no uso de droga ativo, né? Naquela consumido pela droga, assim como é usada a palavra adicto, que adicto também muita gente pode não conhecer, né? Adicto vem do latim, que significa escravo de. Escravo de alguma coisa. Então, muita gente acha que adicto é só dependente de substância química, né? Dependente químico, e não é. É dependente de jogos, de sexo, tem dependentes, adictos de várias outras coisas. E o termo drogadição, ele é usado quando você tá ali no uso ativo, né, bem constante. Tem gente que fala meu uso ativo, da minha adicção ativa, e eu gosto de falar drogadição porque eu conheci muito esse termo na Unicamp, e é um termo que você tá ali em ação com a droga, por isso drogadição, porque a droga com ação, você tá ali em constante ação com a droga. E como que você começou a conhecer essas estratégias de redução de danos? Foi com alguém? Foi com uma instituição de saúde? Nas suas internações? E você já conhecia o nome redução de danos? Ou você conheceu as estratégias sem nomeá-las? Vamos dizer assim. Me conta um pouco. Muito interessante essa pergunta, muito mesmo. Porque, assim, é muito interessante você ter perguntado das clínicas, né? Se eu conheci nas clínicas, como que foi isso. E, vou deixar bem claro aqui, clínica não ensina nada. É muito sinistro isso. Sobre redução de danos, nunca vai ser aprendido em clínica. Enquanto for da maneira engessada que nunca vai ser falado sobre redução de danos em clínica. Lá foi o menor lugar que eu aprendi sobre alguma evolução do meu uso, né? Porque clínica é abstinência total, uso de remédios benzodiazepínicos, alopáticos, aquele procedimento padrão ali, antigo, retrógrado e engessado. Então, tem palestras, tem muitas palestras, eu aprendi muito dentro da clínica, tá, pessoal? Não tô falando que clínica é ruim, tá? Eu aprendi muito em clínica, mas sobre redução de danos não foi na clínica. Mas não foi no lugar. Não foi. E quando eu saí da minha penúltima internação, eu fui atrás de estudar, fui procurar entender sobre a doença dependência química, porque na clínica eu aprendi que era uma doença. Isso foi legal, na clínica entender que era um CID, né, que é uma doença, que é o CID-F19, né? Então é uma doença, dependência química, não é falta de vergonha na cara, não é drama, não é nada do que
todo mundo pensa que é. Realmente é uma doença. Então, isso foi algo muito interessante e importante que eu aprendi na clínica, né? Entender que é uma doença. E eu frequento Narcóticos Anônimos desde 2011 e nunca tinha entendido o real primeiro passo de Narcóticos Anônimos, né? Que o primeiro passo é admitirmos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Então, eu nunca tinha entendido isso, que a minha vida tinha se tornado incontrolável pelo uso da substância. E na clínica eu tive esse entendimento e a aceitação desse primeiro passo, que é o primeiro passo para a recuperação, né? Que é você entender que você é um dependente químico, que você tem aquela doença e que você precisa cuidar daquela doença. Nem que seja aos poucos, né? Porque às vezes um luto, como a gente chama, né? A gente chama de luto em clínicas, em psiquiatrias, quando vai tirar uma dependência química, é a dor de um luto mesmo. Você perde um pedaço, perde como se fosse perder alguém. Então, por isso que é chamado de luto. Então, assim, para fazer o luto da substância química, fazer de uma vez, às vezes, é muito impactante e pode não funcionar. Então, por isso a redução de danos é muito importante, mais uma vez. Porque você reduzir danos é muito mais eficaz do que você cortar de uma vez alguma substância, né? Ainda mais quando você já é dependente, adicto, escravo daquela substância, né? Para você tirar ela de uma vez é uma dor impressionante. E aí, quando eu saí da minha última internação, eu fui entender sobre a minha doença. Eu quis estudar, quis aprender mais sobre o que era a doença da dependência química. O que era exatamente, de onde saía. Porque uma coisa muito interessante de falar também é sobre os cocainômanos, né? Que são os usuários de cocaína. Esses usuários, muitas das vezes, eles são vistos depressivos pelo uso da cocaína. Mas quando é feita uma anamnese, quando é estudado aquele dependente, é visto que ele já era depressivo antes do uso da cocaína e ele começou o uso da cocaína por ser depressivo, por estar em um estágio depressivo, porque depressão já é um estágio final, mas tem uns estágios antes, tem um estágio depressivo na qual muitas pessoas buscam algum alívio na bebida, na droga e tal, né, na substância, e muitas das vezes o usuário de cocaína, ele é visto como, ele ficou depressivo pelo uso da cocaína, e não é, muitas das vezes aquele paciente, aquele dependente que está na clínica, quando é feita a anamnese correta, consegue enxergar lá atrás que o paciente, né, que aquele interno já estava depressivo, num estágio depressivo antes do uso, e aquele uso só potencializou, né? Então, assim, eu fui fazer curso de plano de prevenção de recaída, que é o famoso PPR, né, para aprender a fazer o meu plano de prevenção para eu prevenir minhas recaídas, para pelo menos eu saber, nossa, tô perto de uma recaída, o que eu faço agora e tal. Então eu fui estudar, fui fazer um curso no Padre Haroldo, que é lá em Campinas, fui fazer um curso lá de PPR. Aí fiz 6 meses, aí gostei, falei, vou fazer mais um. Aí fiz manejo da recaída, sempre focado na recaída, né? Porque é o mais perigoso. Quando a gente está em busca de uma recuperação, quando a gente está na clínica e tal, o que a gente tem que evitar é a recaída. Né? Evitar a primeira dose, evitar o primeiro trago, evitar o primeiro uso. Porque, assim, uma é muito e 1000 não basta, né? Porque assim, você usar uma já é muito. Pra mim, que tô limpo hoje há 1 ano e 3 meses, se eu usar uma hoje já é muito. Só que depois que eu usar essa 1000 não basta. Eu vou usar até dizer chega, assim, entendeu? O corpo parar, morrer, for preso, qualquer coisa do tipo. Como foi a vida inteira. Eu não tô morto, nem preso, nada, por Deus do céu mesmo, porque é muita coisa. Então, assim, fui estudar, fui aprender essas coisas, e aí nesses cursos já é falado sobre redução de danos, bem falado sobre redução de danos, né? Principalmente no segundo curso que eu fiz, de manejo, bastante usado a redução de danos, né? Os 5 pilares. Sim, porque é ali que vai funcionar, porque assim, o plano de prevenção de recaída, você vai montar um plano mesmo, você vai ver de que forma você recai, você vai tentar entender, nossa, eu sempre recaio por causa disso, nesse horário, né? Por isso que hoje, quando a gente tava conversando, né? Isso, por isso que hoje, quando a gente tava conversando mais cedo, hoje estando limpo há 1 ano e 3 meses, eu ainda tenho medo quando começa a cair à noite, né? Porque eu sei, através de todo o meu plano de prevenção de recaída que eu construí, que todas as minhas recaídas, 100% das minhas recaídas foram no cair da noite. Então, assim, a gente entende todo esse processo, e aí, no segundo curso, no manejo, a gente começa a aprender o manejo. Fazer o manejo desse plano aqui. Falar, beleza, eu tenho o plano pronto aqui, e agora, como que eu vou manejar ele? Como que eu vou
pôr ele em prática? Como que eu vou executar ele? De que maneira executar ele? E aí, nessa parte, entra a redução de danos e numa das aulas que eu tive, foi citado o CBD, né, canabidiol, como tratamento de fissura, que já tem estudos sobre diminuição de fissura do crack, né, da cocaína ainda está em estudo, ainda não tem muita coisa comprovada, mas do crack já tem vários estudos, né, bons, né, por sinal. Então, assim, né, dali pra frente eu comecei a entender, pô, a visão que eu tinha da maconha era realmente real. Era tipo, não era um efeito placebo porque eu gostava da maconha, por exemplo, ou qualquer outra coisa do tipo, um achismo meu e nada. Daí dali pra frente eu comecei a entender que, pô, a maconha vai me servir de manejo aqui, ó, de ferramenta para esse manejo aqui, né? Como já servia antes em algumas ocasiões. E aí dali pra frente eu comecei internet, buscar, pesquisar, né? Só que hoje a gente procura e a gente acha, né? Antigamente mal tinha internet nos meus 14 anos, né? Quem tinha internet em casa com 14 anos naquela época tinha uma grana, né? E eu sempre fui de classe média ali, eu não tinha computador com 14 anos, só na Lan House. E na Lan House a gente não ia pra fazer pesquisa, né? Não, eu acho que não. A gente ia pra jogar, pra ver outras coisas, dar risada, ver charge, né? Era o que tinha na época ali, mas ninguém ia lá pra pesquisar, pra fazer trabalho de escola, né? Então é isso. Eu comecei a buscar mais informações na internet mesmo, e aí me deparei com tratamentos de maconha, né, medicinal, fora do país, bem falado já, bem utilizado, bem comum, por sinal. Bem nessa época, quando eu comecei a pesquisar, foi a legalização do Uruguai, que deu mó boom, assim, aquelas filas nas farmácias, né, do Uruguai, aquela coisa toda ali. E eu tava pesquisando na internet, né? Comecei a pesquisa na internet e aí eu busquei tratamento de CBD, Brasil e tal, e aí apareceu a Abrace, no caso é a primeira, a mais antiga, então foi uma das primeiras que apareceu ali no Google, e dali eu comecei a ver mais associações, procurar mais na minha região, mais por São Paulo, coisa assim. Pesquisei Campinas, aí não tinha nada, aí São Paulo, aí em São Paulo eu achei em algumas regiões de São Paulo, né, uma que eu achei de início foi a Flor da Vida, né, que é de Franca, que é em São Paulo, e aí pesquisando sobre a Flor da Vida ali também, eu encontrei a Viva Cannabis, né, que também é do ladinho ali de Franca, da meia horinha de Batatais para Franca, e aí a Viva Cannabis é ali de Batatais, tava mais perto, eu busquei os acolhimentos de todas elas, para trocar ideia, ver como que funcionava, se era verdade, né, porque aquele primeiro impacto, né, nossa, existe mesmo e tal, né? É real? Foi isso, aquele, nossa, é real. Tanto é que o primeiro contato que eu tive com as associações, né, é aquele negócio, né, nossa, é fraude, é golpe, nossa, como que será que é? Sabe, aquele medo todo, né? E aí eu fui muito bem acolhido, né, na associação que eu faço tratamento até hoje, né, a associação que salvou minha vida, na associação que eu trabalho hoje, né, que é a Viva Cannabis, né, dessas três que eu fui procurar, eu acabei fidelizando ali na Viva Cannabis, né, por conta do acolhimento que teve, todo o atendimento que eu tive, me passou uma segurança da qual eu já estava desconfiando, né, se era verídico, se não era, e eu acabei começando aquele tratamento, né, com óleo, passei pelo médico, fiz todo o processo direitinho, todo o cadastro, laudo, toda a documentação, e achando aquilo ali o máximo, falando, meu Deus, né, que legal, né, que as coisas estão mudando, que já tem médicos prescritores no Brasil, que tem associações no Brasil trabalhando, né, com a cannabis medicinal, fazendo esse tratamento, e eu achei aquilo ali tudo muito incrível, tudo muito legal, assim, e testei, assim como eu tinha testado outros tratamentos, clínicas, internações, falei, pô, vou tentar mais um, pode ser que dê certo, pode ser que sim, pode ser que não, falei, vamos arriscar, né? E acabou que eu consegui o acesso, consegui a compra dos medicamentos e funcionou muito bem. Eu comecei a fazer o uso do óleo, eu estava fazendo uso de clonazepam e Neosine, né? Eu estava fazendo uso desses dois remédios, né? O clonazepam para crise, para o dia a dia ali, para ansiedade, e o Neosine para dormir. E
assim, na primeira semana do óleo, eu já não sabia da existência do Neosine, assim, o Neosine sumiu da minha vida, assim, sozinho. Comecei o óleo já me fez dormir, assim, incrivelmente melhor, né? O clonazepam e o Neosine junto não fizeram metade de uma noite de qualidade como a cannabis medicinal fez logo de início, né? E deixa eu fazer as contas. Eu tô limpo há 1 ano e 96 dias. 1 ano, 3 meses e 6 dias. E eu comecei o tratamento 10 dias depois do meu último uso. E é aquele medo da recaída, aquela coisa assim, né? Nossa, só 10 dias que eu não uso, tentando ficar limpo. E comecei a fazer o uso do óleo, né? E, de lá pra cá eu tô limpo. Assim, eu não tive uma recaída com o uso da cannabis medicinal. Aí, é mágica? Não, não é mágica. Funciona pra todo mundo? Não, não funciona pra todo mundo. Tá? Organismo por organismo, são pessoas para pessoas, é algo muito individual, algo muito específico, por isso que é necessário um laudo médico, uma consulta médica, né? Saber o que você realmente precisa, a dosagem que você realmente precisa, o canabinoide que você realmente precisa, se é o THC, o CBD, o CBN, o CBG, assim, então precisa ter tudo isso. E hoje eu sei tudo isso por quê? Porque quando eu comecei esse tratamento, que eu vi o resultado fantástico que teve no meu organismo, na minha vida, foi assustador, porque eu tinha tentado de tudo, assim, e nada tinha funcionado. E, assim, eu sempre amei maconha, sempre fiz o uso, né, recreativo da maconha, sempre fumei maconha e sempre gostei, né, mas quando eu comecei o tratamento, eu tentei não linkar o placebo, tipo, nossa, eu amo tanto maconha, então vai dar certo. Não, eu quis ver se realmente o medicamento iria funcionar no meu organismo. E graças a Deus funcionou muito bem, né, funcionou absurdamente bem. E desde então eu tô limpo, sem o uso do clonazepam, sem o uso do Neosine. E assim, é limpo mesmo. Porque antes eu ficava limpo, só que de vez em quando eu tomava uma cerveja, ficava limpo, mas eu ainda usava cigarro. Aí uma recaída ali, uma aqui. Nesses 1 ano e 3 meses e 6 dias que eu tô limpo hoje, né? Eu tô limpo com qualidade de vida. Eu tô limpo de crack, cocaína, cerveja e cigarro. A única coisa que eu consumo é a cannabis, né? Mas até o meu uso fumado hoje é totalmente controlado, totalmente acompanhado, né? Pelo meu médico. Quando eu vejo que eu tô fumando demais, que vai me dar uma ansiedade, eu já breco, já paro. Quando eu vejo que eu não preciso fumar naquele momento, eu não fumo naquele momento, né? Isso é uma coisa muito importante de deixar claro também. O uso do óleo, principalmente, não causa aquela dependência, né? Se você, esqueci de tomar, não vai ficar tremendo, não vai ficar passando mal. E assim é com o meu uso fumado também, né? Quando eu faço o uso da cannabis fumado, tem dias que eu não tô bem, que eu falo, não quero fumar, não vou fumar nessa situação, e eu consigo não fumar naquela situação. Não é aquela dependência assim como o crack e a cocaína, que, haja o que houver, se você tiver com ela no bolso ali, tiver na fissura, você vai usar, seja o local que for. Até costumo falar que no meu próprio tratamento na Unicamp, né, eu ia com pinos de cocaína para usar lá, porque eu não aguentava o tempo de espera. Então, hoje eu tô limpo mesmo com qualidade de vida, sem Neosine também, sem clonazepam também, eu não tomo nenhum remédio hoje. Eu tomo Neosaldina para dor de cabeça, quando eu tô com dor de cabeça. Mas funciona muito bem o tratamento pra mim, funcionou muito bem pra mim. E é por isso que hoje eu defendo essa causa, por isso que hoje eu luto nessa pauta. E hoje eu estudo a cannabis, né? Hoje eu procuro estudar ela, entender melhor a cannabis, né? E hoje eu consigo entender, por que eu tenho uma qualidade de sono melhor? Por que eu como melhor? Porque meu dia a dia padrão melhor do que era antes. Porque a maconha, a cannabis, ela age no seu sistema endocannabinoide, né? Então ela vai regular seu sono, vai regular sua ansiedade, seu estresse, vai regular seu apetite, vai regular tudo. Por isso que a cannabis em excesso também não é legal. Nada em excesso é legal. Exato. Porque a cannabis em excesso também, ela vai estar em excesso no seu sistema endocannabinoide e ela vai desregular o seu sistema cannabinoide em vez de
regular. Então, até a maconha, até a cannabis em excesso também não é bom. Por isso que é legal você saber a quantidade certa de usar, o canabinoide certo de usar, né? Por exemplo, para mim, eu tentei um importado, tentei o CBD com o CBG, um broad espectro, e não funcionou legal para mim. Para mim, o que deu certo foi um full espectro, entendeu? Eu precisei de todo o composto da planta para dar o resultado no meu organismo. Não, e é muito legal que até para o próprio cannabis em excesso, você consegue usar o CBD, né, para combater o excesso de cannabis. Não tem um negócio assim? Sim, já existem estudos que a gente consegue utilizar o CBD para controlar o uso de cannabis, né? Transtorno por uso de cannabis. TUC, se não me falha a memória. Então, isso é possível sim. E até um ponto relevante isso, que foi comentado, né, pelo Renato, sobre a via fumada, sobre a via inalatória, principalmente atrelada ao uso do crack, né? Existem estudos, e são estudos mesmo, tá? Onde são utilizados, né, indivíduos que fazem uso, né, de crack e tudo mais, que realmente a utilização pela via inalatória diminui bastante a questão da fissura. Então, tem muita gente que pode virar e falar assim, mas isso, você tá tentando justificar um uso de uma outra substância pra sanar o uso de uma outra. Vamos pesar os impactos que cada substância também traz na vida de cada pessoa. Então, uma coisa é você utilizar um pouco mais de cannabis, né, por via fumada, outra coisa é você ter uma adicção, vamos dizer assim mesmo, né, ao crack. Então, quais são os danos que cada uma dessas duas coisas trazem, né? Não precisa ser nenhum deles, né? Às vezes pode ser só um óleo também. Exatamente. O negócio é a planta, tem que estar em pauta é a planta, né? Exatamente. Porque ela ajuda a se combater se a gente estiver usando ela em excesso. É muito doido isso, é muito legal de se pensar sobre isso. Renato, o que mudou desde que você entrou nesse caminho de redução de danos? Quais foram as principais mudanças? Porque eu acho que falar uma só, eu estaria, né, maltratando você. Nossa, foi, assim, inúmeras, é uma lista imensa, porque eu digo que mudou a minha vida completamente, né? Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, né, vão poder dizer isso muito melhor. Mas assim, acho que isso já resume muito. Primeiro e o mais importante dos reflexos de eu estar limpo e estar com qualidade de vida depois do início do tratamento foi o reflexo que eu acabei atingindo na minha família, né? Porque com o uso da dependência química, com as internações, com tudo o que aconteceu comigo na vida, além de eu ter tornado meus familiares codependentes, eu deixei eles muito doentes como codependentes. Eles não sabiam mais o que fazer, como ajudar, para onde ir, eles estavam muito pior do que eu já. Eu não tinha mais dinheiro para internação, já não tinha mais o que fazer. Já tava todo mundo sem esperança. Meu pai e minha mãe já estavam sem chão, assim, não sabia mais o que fazer. Minha filha mesmo, tadinha, me visitou em clínica por mais de ano, né, me visitando em clínica. Isso também é muito ruim. E assim, o que eu diria como principal mudança é esse reflexo familiar, assim. Hoje eu sou um filho, hoje eu posso dizer que eu sou um filho, hoje eu posso dizer que eu sou um pai, né, porque a minha esposa, né, a Laura, ela sempre comenta comigo, quando ela me conheceu, eu não era pai da minha filha, da Alice, né, eu era um amigo, eu era um irmão mais velho, vamos dizer. Eu não tinha um papel de pai, eu não me impunha como pai, eu não tinha responsabilidade de pai. Então, eu acho que o principal reflexo de toda a minha recuperação, de todo esse processo, né, da cannabis medicinal, é o reflexo familiar mesmo. Tá criando confiança de novo com a minha família, me sentindo útil para minha família, me enxergando alguém para minha família, porque eu sempre tive esse bloqueio também, eu sempre me achei menor que todo mundo por conta do uso da substância. Então, assim, o maior reflexo é sim a família, como eu me tornei melhor. O segundo principal reflexo é a qualidade de vida em si, do dia a dia da vida, sono, alimentação, estresse, ansiedade, aquelas coisas do dia a dia padrão, né? Não um dia como hoje, que eu vim gravar aqui, que é um dia que gera um pouco mais de ansiedade, que aí já é uma situação atípica. Mas assim, o dia a dia padrão, que não foge do roteiro, sabe? Porque assim, além de dependente químico, eu sou TAG, né? Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. E pra mim, cannabis medicinal ajudou muito nisso também, na ansiedade generalizada também. Por quê? Porque no meu dia a dia, eu preciso ter um roteiro.
sabe? Eu não posso acordar e não saber o que eu tenho pra fazer, o que eu tenho, mesmo que seja jogar um videogame, eu preciso saber o horário que eu vou poder jogar videogame. Porque fugir do cronograma, fugir do dia a dia é assustador pra quem tem TAG, assim, é assustador. Aí sim, perde sono, fome, perde tudo, mas é assim, naquele momento, entendeu? No dia a dia ali, tá super controlada a minha ansiedade, meus surtos, minhas crises, né? Principalmente a minha fissura. Eu tive a abstinência, assim, nos 2, 3 primeiros meses, que é aquela abstinência normal, padrão, porque a abstinência é diferente de fissura também. A fissura, ela é assim que você acaba de fazer o uso, em até 3 dias a uma semana, no máximo 10 dias, é considerado ainda fissura, porque a substância ainda está muito fresca no seu corpo, você ainda tem aquela dependência corporal, não só do hábito, né, do uso. Então você tem uma fissura que é corporal, né? Quando entra a abstinência é depois da fissura que aí já entra o contexto todo, né? Já é o hábito com a necessidade do uso, com a necessidade do prazer imediato, um modo geral. E tem a abstinência demorada, que ela vem sem você perceber, aleatória assim, né? Então, fissura eu não tive, graças a Deus, assim, eu não tive. A maconha fumada me ajudou muito nessa transição do início do tratamento do óleo e tudo, e me ajudou muito a não ter fissura. A abstinência eu tive ali nos 2, 3 primeiros meses, e o que mais me preocupou foi quando eu tava em Batatais, né, lá na associação Viva Cannabis, que eles alugaram uma casa pra mim lá, junto comigo, pra eu passar um tempo com eles lá, trabalhando com eles. E lá foi quando bateu uma abstinência demorada que me assustou muito, que essa abstinência demorada, com outras situações da minha moradia em Batatais, eu preferi voltar pra casa da minha mãe, em Valinhos, por não me sentir seguro de estar sozinho, com uma abstinência demorada, e quando a gente tá sozinho, a gente tem aquela falsa ilusão, vou usar, ninguém vai ver, ninguém vai saber, mas a questão é, alguém precisa saber? Não, eu preciso estar limpo por mim, né? E isso vai refletir nos demais, né? Um dependente químico, ele nunca pode ficar limpo por alguém ou por algo, né? Ah, fiquei limpo por conta da minha mãe, aí sua mãe morre, você vai ficar limpo por quem? Ah, fiquei limpo pela minha mulher, aí ela terminou com você, você vai ficar limpo por quem? Então, assim, o dependente químico tem que se pensar no tratamento só por ele. Assim como o Narcóticos Anônimos fala, o tratamento é individual e egoísta. Eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro. Porque se eu me colocar em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, eu me mantenho limpo. E eu me mantendo limpo, eu vou refletir nos demais. Nas demais situações, no trabalho, na família, no relacionamento amoroso, né? Então, dessa forma é a forma mais saudável de se entender, de entender tudo isso. E eu acho que é isso, é ter esse entendimento mesmo do que mudou na sua vida. E aí, a hora que você pensa em usar nessa abstinência demorada, é você pegar tudo que você teve, o plano que você criou da prevenção à recaída, o manejo, pegar, e ali, a hora que bate a abstinência demorada, você colocar em prática. Fala, peraí, ó, estudei isso, tenho isso, tenho aquilo. Vou usar ou vou tentar aqui, né? Vamos tentar aqui. Então, qual foi o meu manejo, a minha escolha? Ir para perto do meu apoio, da minha rede de apoio. Porque minha rede de apoio são meus pais, né? Minha filha, minha mulher. Então, assim, meus amigos, os amigos mesmo, tá? Amigos, não um mosquito de droga. Amigos, e assim, você entendendo tudo isso, tudo que você mudou, começa a existir uma balança na sua vida, né? Porque na vida do dependente químico, na drogadição, na adicção ativa ali, não existe balança. Quero usar, eu vou usar. Balança. O que é balança? Tipo, não vou usar por causa disso. Não existe nada. E aí, depois dessas mudanças todas, começa a existir uma balança na vida, né? Você começa a entender, pô, hoje eu tenho qualidade de vida, hoje eu tenho isso, tenho aquilo. Se eu recair, eu vou perder isso, perder aquilo. Estando limpo, você começa a reconstruir uma vida e aí você volta a ter coisas pra perder, entendeu? Porque na drogadição eu já não tinha mais o que perder. Usar ir pra clínica, pra outra clínica, era mais confortável do que eu tentar ganhar a vida de novo. Então, você tendo uma qualidade de vida do jeito que a cannabis medicinal nos traz, né? Pros dependentes químicos, né? Que isso é muito foda, assim, muito único. É uma realidade de esperança mesmo, sabe? Você olha assim e fala, pô, tem esperança em alguma coisa. E eu não vou desistir. E a partir dessa busca de ensino, de aprendizado, né? De estudo, acabou que eu comecei em eventos da cannabis, que tá rolando, e
acabou que inauguraram a frente parlamentar da cannabis medicinal lá em Campinas, eu acabei indo para lá e acabei tendo um momento de voz para dar o meu depoimento sobre dependente químico com o tratamento da cannabis medicinal, e dali me abriu portas na qual eu nunca nem sonhava com isso, né? Que é outra coisa que eu quero deixar bem claro, pessoal, como mudou o tratamento da cannabis na minha vida, é que hoje eu consigo ter vida, né? Hoje eu tô aqui, eu moro em Valinhos, estou na capital de São Paulo, né? No bairro Vila Olímpia, né? Conhecendo pessoas incríveis, participando de um projeto incrível de redução de danos, podendo dar meu depoimento de redução de danos, podendo servir de incentivo para as pessoas, né? Uma história para mudar a sua, né? Uma música do Planta Raiz que eu costumo dizer, né? Que é Filho do Leão, que eu costumo dizer que eu sou o filho do leão mesmo, né? Porque eu ressurgi, meu nome é Renato, que significa renascido, então assim, se parar pra pensar tudo que eu passei na vida, assim, é uma história pra mudar a sua mesmo, entendeu? Então, tipo, hoje eu vejo que a minha história é incrível e é muito louco também ter o entendimento que o que foi a minha maior queda na vida tá sendo a minha maior mudança na vida, né? O que mais me derrubou na vida, o que mais me destruiu hoje tá sendo uma alavanca pra que eu mude a vida, pra que eu seja alguém, pra que eu continue progredindo na vida, né? E tá aqui hoje com vocês tá sendo muito incrível. Ter viajado sozinho me gerou uma ansiedade, mas isso não tem nada a ver com a dependência química, tá, pessoal? É a tag. Gerou uma ansiedadezinha. O almoço eu quase não mexi no prato. Mas tá tudo bem, eu sei lidar com isso também hoje. Mas é isso, é ter essa liberdade de ir e vir, né? De poder estar aqui, de viajar, de ter uma roupa boa para poder vir, né? De estar bem comigo mesmo, de ter o discernimento, a capacidade de pegar um ônibus, sabe? Porque na adicção ativa a gente perde até essa noção de discernimento do que é certo, o que não é, o que dá pra fazer, o que não dá, né? Então, assim, isso pra mim é uma vitória. Há um mês atrás eu viajei pra Leme também pra palestrar sobre dependência química com a cannabis medicinal. Então, isso tudo é uma mudança muito grande na minha vida, no sentido de ir e vir mesmo, de eu me sentir confiante, bem comigo mesmo e poder viajar, poder ir pra lugares que eu não conheço, conhecer pessoas novas, conhecer novos lugares e estar aberto a novas experiências, estando limpo, né? Tendo de cara limpa, sem drogas e até sem maconha, porque hoje pra vir pra cá eu tava muito ansioso, se eu fumo eu fico mais ansioso. Então esse entendimento da própria cannabis é muito importante, viu, pessoal? Porque se eu tivesse fumado, eu ia ter ficado muito mais ansioso. Não é só o conhecimento da substância da cannabis nesse caso, né? Mas é o seu autoconhecimento também. Então, estratégias de redução de danos entram também essa questão de você entender os seus limites, de você entender até onde você pode ir e do que te causa o quê. Quais são os efeitos que você vai ter com base nessas doses que você pode utilizar. E, Rafa, você falou uma coisa muito legal agora, a autoavaliação, né? De você se autoconhecer, que é muito importante também, né? E isso é uma coisa que a cannabis medicinal me trouxe de volta. Que me trouxe de volta, acho que eu nunca tive. E comecei a ter, porque assim, hoje eu consigo me avaliar. Isso eu compartilho com a minha esposa direto. Eu falo, nossa, olha essa autoavaliação que eu fiz. Porque assim, eu nunca tive isso, me autoavaliar. Eu não sabia nem quem eu era, sabe? É uma coisa, a adicção é uma coisa muito louca. Só quem tá ali dentro mesmo, imerso, pra entender o que eu tô querendo dizer. E a cannabis medicinal, ela me reconstruiu isso no meu corpo, na minha mente. Hoje eu consigo entender o que eu sinto, o que eu preciso, o que eu não preciso, que nem, eu sabia que eu ia vir pra cá hoje gravar, desde quando a gente tinha combinado e tal. E aí, eu fiquei ansioso o período todo? Não. Por quê? Porque eu já sabia a data, não precisa gerar ansiedade, entendeu? Hoje eu consigo avaliar isso. Sofrer antes do necessário te faz sofrer mais que o necessário, né? Então, eu me avaliar assim, eu já sei o dia, eu não preciso ficar ansioso. Só que a hora que chega o dia, é uma ansiedade, uma euforia, uma emoção, tudo junto, que aí você tem os sentimentos, né? Mas você consegue avaliar eles, né? Assim como a gente tava conversando hoje de manhã, você, nossa, pra ser uma ansiedade boa. Tava uma ansiedade boa. Mas pra quem ouve uma situação ansiosa, parece ruim. Mas é uma ansiedade muito boa, né? Contexto. Sim, né? sim. É uma questão de contexto. Mas é isso, é aquela
aquela coisa de você entender o contexto, se avaliar e falar assim, pô, eu tô ansioso por quê? Tô ansioso porque eu tô indo gravar sobre o tema que eu trabalho hoje, sobre o tema que eu abordo, o tema que eu defendo, conhecer pessoas, conhecer lugares. Então, é uma ansiedade ruim? Não é uma ansiedade ruim. Então, isso me faz não ter uma crise, entendeu? De surto, de querer desistir, de ligar e falar, não vou, sabe? Coisas que eu já fiz muito na vida. Desistir, né? Hoje eu tenho essa autoavaliação que me faz não desistir, né? Então, isso é muito importante, a autoavaliação. Então, quando você falou, eu quis enfatizar. Sim. Porque isso realmente mudou muito. Porque hoje eu sei quem eu sou, hoje eu consigo me avaliar e falar, opa, peraí, isso não, né? Que nem quando eu tô até em eventos de cannabis, que tem cervejas com terpenos, com CBD, com não sei o que, as novidades que o mercado lança, os comestíveis e tal. E aí eu quero experimentar uma cerveja por conta do terpeno. Porém, eu sou dependente químico. Se eu tomar uma cerveja, vai ser bom pra mim? Não vai ser bom pra mim. Então aí que entra a autoavaliação. Eu vou no impulso matar minha vontade e curiosidade de experimentar uma cerveja com terpeno, ou vou manter minha recuperação, vou me manter limpo e vou entender que eu não preciso experimentar aquilo pra viver e seguir meu trajeto, meu caminho e tudo. Então assim, eu tenho vontade de tomar cerveja nos eventos? Tenho, mas eu não tomo. Por conta disso, porque eu consigo avaliar, entendeu? Então isso é muito importante. É saber os riscos que isso vai trazer, né? Totalmente. O impacto que isso vai gerar. E assim, quando eu penso em recair hoje, porque tem pensamentos e são quase diários, né? Você brincou que se não for de horário por hora, e realmente tem dia que, nossa senhora, tem dia que o só por hoje não funciona, tem que ser só por agora, daqui uma hora eu penso e é assim. Porque a vontade vem, lógico que vem. E o que você tem que pensar, né? Eu estaria aqui hoje se eu tivesse recaído há um mês atrás, há uma semana atrás, há um dia atrás? Não estaria aqui, né? Eu teria ido pra Leme gravar se eu tivesse recaído lá em Batatais na minha abstinência demorada? Não estaria. Né? E todo esse tratamento que eu tô fazendo, todo esse processo de 1 ano, 3 meses, 6 dias, foi o máximo que eu fiquei limpo na minha vida, foi o mais longe que eu consegui chegar. E as outras vezes que eu consegui bater 1 ano limpo, foi fácil. 6 meses de clínica, 6 meses de Narcóticos Anônimos, bate 1 ano. Sim. Aí me tira da clínica e DNA, deu 1 mês eu recaí. Então assim, que eu tô realmente limpo e vivendo é a primeira vez e eu ainda cheguei muito longe. Pra mim, eu tô anos-luz na minha recuperação. Porque de verdade, 1 ano, 3 meses e 6 dias, fala, nossa, mas você conta os dias, você anota no celular. Uhum. Sim, eu tenho meu reloginho do Narcóticos Anônimos aqui no meu celular, que eu anoto meus dias, né? Porque isso são conquistas pra mim, né? São dias de conquista, são dias de sobriedade, são dias de mudança, né? Talvez eu não estaria nem aqui no sentido, como que eu posso dizer? No sentido carnal mesmo, sabe? É que eu não quis puxar nenhuma religião aqui, então... eu não estaria aqui nem no sentido carnal, eu poderia já ter feito a minha passagem, né? Então, eu tenho que agradecer muito, né? Principalmente pela cannabis, assim, hoje eu sou imensamente grato pela cannabis, vivo a cannabis imensamente, respiro a cannabis a todo momento, é meu projeto de vida, meu projeto de profissão, é o que eu pretendo fazer pro resto da minha vida, e eu pretendo conseguir, eu já tô num caminho legal, eu já cheguei muito mais longe do que eu imaginei, né? Tá aqui hoje é muito mais longe do que eu imaginei, assim, acho que nos meus 34 anos, hoje é o ponto mais longe que eu cheguei em questão de sonho, em questão de realizações, em questão de tudo, assim. Tá gravando, assim, com um tema maravilhoso, é um sonho realizado, assim, poder viajar e tudo, assim, é um momento inexplicável, e quem me proporcionou isso foi o tratamento da cannabis medicinal que eu comecei, e que esse tratamento me apresentou pessoas incríveis. E nesse processo também teve uma pessoa muito importante que eu queria agradecer aqui, deixar bem claro o meu agradecimento, que é a Janaína, a presidente da Associação Viva Cannabis, que ela, assim, salvou minha vida completamente por conta de eu não ter grana para pagar o medicamento, tá? Eu não tinha condição de pagar o medicamento. Quando eu iniciei o tratamento, eu usei o cartão de crédito da minha esposa para comprar o medicamento, parcelei, meu pai me ajudando a pagar, e
tudo aquele negócio, porque tava desempregado. Então, assim, a Janaína me ajudou muito, muito, muito nessa parte. Por quê? Porque ela me colocou na associação como vaga social. Ela fazia doações, faz até hoje, doações dos meus óleos, né? Eu não fico sem meu óleo, né? E às vezes tá acabando meu óleo, eu aviso ela me manda. Então, assim, ela é muito importante para mim, porque ela acreditou na minha recuperação, ela acreditou na minha pessoa, ela me chamou para trabalhar com eles, para ir lá morar com eles, né? Ver de perto, tá lá perto, né? A gente se aproximou mais pessoalmente e, é uma pessoa que eu diria assim, tirando família, é a pessoa mais importante nesse processo, nesse caminho da cannabis medicinal. E é isso. Queria só agradecer ela mesmo. Se eu for agradecer todo mundo que eu gostaria de agradecer, muita gente, eu queria agradecer só a Janaína mesmo, em especial, por estar proporcionando tudo isso, né? Porque se não fosse a Janaína lá atrás, no meu 3º mês de tratamento, não acreditar no meu potencial, não acreditar no meu projeto, não acreditar na minha recuperação, né? Não acreditar na minha pessoa como um todo e me colocar como vaga social, me ajudar na doação do medicamento, não me faltar o tratamento, talvez eu não tivesse limpo também, porque eu teria que interromper o tratamento no meio do caminho por falta de questão financeira, e isso é muito importante. E é isso. Renato, muito obrigada por compartilhar toda a sua história. Você já tinha me dado um spoiler dela, né, no nosso almoço, nos nossos bate-papos anteriores, né, na nossa videochamada. Como eu falei no início, né, é muito importante que as pessoas conheçam esse outro lado, né, do uso de substâncias e que elas entendam que redução de danos são estratégias que funcionam. Você hoje tá aqui por conta de estratégias de redução de danos que, dentre elas, envolve também o tratamento com cannabis medicinal. Então, para você de casa, né, que antes achava que redução de danos é balela, que, enfim, isso não funciona, que é só abstinência total na clínica que vai te salvar, o Renato trouxe o relato dele mostrando que com ele foi diferente. Então, a gente também não quer dizer que com todo mundo vai funcionar dessa forma, mas é mais uma possibilidade, é mais uma coisa que é possível de ser feita para evitar danos ainda maiores, né, e resultados ainda mais negativos e impactantes na vida das pessoas. Então, Renata, você quer deixar algum comentário, enfim, alguma mensagem final pro pessoal? Fica à vontade agora. Eu queria deixar uma mensagem, sim, para todas as pessoas, no geral, mas principalmente para psiquiatras, né, que tratam da dependência química, que abra os olhos, né, para essa alternativa, né, de tratamento com a cannabis. Porque, assim, o que eu gosto de deixar bem claro, que eu falei já, não é mágica, não é para todo mundo, mas o que eu gostaria de deixar como mensagem é que seja pelo menos vista como uma alternativa de tratamento. Não precisa ser a primeira alternativa de tratamento, nem a única alternativa de tratamento, mas que ela seja colocada como alternativa de tratamento, que isso está faltando bastante, né? A aceitação dos psiquiatras para esse uso, né, da cannabis medicinal. Então é isso. E principalmente também não só psiquiatras, mas famílias, né, que têm o preconceito com a maconha, toda essa mistificação que tem por trás da planta, abrir os olhos também para estudos, entender que já tem comprovações, né? E é o que eu falei, alternativa de tratamento. Né? Não seja a solução de tudo, mas que você pense nela. Nossa, ela existe. E se eu tentar? Né? Funcionou aqui, pode funcionar para mim. Né? O médico prescritor abrir a mente, né? Tá funcionando num caso, tá funcionando nessa pesquisa, vamos prescrever para mais pacientes, né? Vamos acreditar nessa pauta, vamos acreditar nessa alternativa. É isso. Deixar claro só isso. Lembrar de ter como alternativa de tratamento. Beleza? E agradecer, né, ao Felipe, à Rafa, né, a Canalize como um todo, pelo convite, né, pela recepção, pelo dia incrível que eu passei aqui. E é isso. Então agora você vai receber um mimo que a gente preparou para você. Esse é o mimo de uma das marcas do nosso grupo. Que show. Fazer as anotações. Canetinha pra fazer anotação, né? Dá o caderno, tem que dar caneta também, né, pô? Mais quisezinha. Show de bola, hein? Pra quem me conhece, me acompanha aí, sabe que eu adoro esses brindezinhos aqui.
sabe que eu tenho uma coleção imensa de artigos canábicos e esse kitzinho não vai ser utilizado, vai para coleção, porque quando eu tiver minha lojinha, minha associação, isso daqui vai estar todo exposto na decoração. Obrigado, viu? Imagina, obrigada a você, Renato, mais uma vez por ter topado essa conversa. Imagino que não deva ser uma conversa sempre fácil de você fazer, então muito obrigada mesmo por você ter topado ela. Eu que agradeço pela confiança, por querer ouvir minha história e é isso, tamo junto. Espero ter ajudado aí. Valeu. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Titulando, encerrando o tema sobre redução de danos. E a partir do nosso próximo ciclo de vídeos, a gente vai falar sobre medicina do esporte. Então, pessoal, só retomando a estrutura dos nossos episódios, a gente sempre começa trazendo uma parte conceitual, onde eu apresento uma introdução sobre o tema. Depois a gente convida um especialista técnico para falar um pouco sobre o assunto. Depois a gente traz uma visão prática e, por último, uma prova social. Então, uma pessoa que vivenciou aquele tema ou, né, aquela patologia ou aquela doença e como que a cannabis ajuda ela nesse dia a dia. E como spoiler, a gente estará no Rio de Janeiro cobrindo um evento esportivo, acompanhando atletas que realmente utilizam a cannabis medicinal ao longo do seu processo de recuperação.